Irmãos, o que nós já vimos é que o capítulo 1 de Marcos é uma apresentação do início do ministério do Senhor Jesus aqui na face da terra. E duas coisas nós encontramos aí que são pontos centrais desse primeiro capítulo. Primeiro, ao envolvimento do Senhor Jesus no início do seu ministério com a oração. Segundo, nós vamos perceber o envolvimento do Senhor Jesus na pregação da palavra de Deus. E nós vamos ver também uma sequência de acontecimentos tão programados e tão sensíveis que só um Deus que controla todas as coisas, quer seja do mundo, vamos dizer, na atualidade político, governamental, como também na nossa vida pessoal, no nosso ministério, Deus encaixa perfeitamente. Eu não sei se você já teve assim o prazer, que eu falo prazer, que muitas vezes a gente fica até irritado com aquilo, de montar um grande quebra-cabeça. Quem já passou por essa experiência aí? Aquele quebra-cabeça numérico, você olha assim, meu Deus, 1.500 peças, 200, quanto? Você vai tentando achar ali, montar, tem hora que você vai, não, deixa eu descansar um pouquinho, depois eu volto aqui, vou continuar. Já fez isso? Eu já passei dias tentando fazer isso. E confesso a você que muitas vezes eu desanimava, falei, vou deixar isso um tempo aí parado, depois eu volto aí. Que é um quebra-cabeça mesmo, por isso que o nome fala quebra-cabeça. Você tem que detalhar. Aqueles pequenininhos é fácil, acabou, mas pega aqueles gigantescos, é complicado. No mundo, nós vamos ver também essa questão. Embora para nós seja, humanamente pensando, um grande quebra-cabeça, fazer com que essa humanidade se ajunte de tal forma, cronologicamente, tudo aconteça perfeitamente dentro de uma ordem natural e espiritual, assim, mantida, preservada e conduzida por Deus, nós vamos perceber que Deus não tem essa dificuldade de olhar para a humanidade como um quebra-cabeça. Dando um tempo para organizar as peças. O que eu faço agora? Estou muito cansado. Não, vou deixar para amanhã, eu não consegui organizar ainda o Brasil está meio tumultuado. A Europa agora, vou lá para a Ásia, enfim. Nós não conseguimos ver isso na mente de Deus, porque Ele já tem, se posso dizer assim, esse quebra-cabeça organizado desde a fundação do mundo. Desde o momento que Ele, por si só, sendo Deus, soberanamente, decidiu fazer da terra algo habitável para aquilo que Ele criou, para aqueles que Ele criou, para toda a natureza, para todos os seres humanos, tudo que é visível diante dos nossos olhos e invisíveis. Então não há essa questão de um grande quebra-cabeça para ser montado, isso já está feito, deliberado. E quando nós olhamos as cronologias do projeto de Deus, do reino de Deus, para o homem na face da terra, nós vamos ver isso, olha, com essências agradáveis, admiradoras, coisa assim que nos atrai, nos apaixona, e às vezes nós ficamos encafifados, olhando, mas Pai querido, que coisa, que jogada de mestre, que precisão. É assim que Deus coordena todas as coisas da humanidade. Nós vamos caminhar nesse sentido, vendo isso. Mas tudo vendo também uma devocional, uma pedagogia do Filho de Deus, agora, o Verbo encarnado entre nós, seguindo essa sequência, sem afobação, sem ansiedade, de forma natural, conforme o planejamento do Pai para com Ele na face da terra. Também quero dizer que quando o Senhor Jesus veio, o Verbo, se fez carne e habitou entre nós, Ele não veio para arrumar um quebra-cabeça. Ele já sabia que o quebra-cabeça já estava montado, definido. E Ele sabia onde que seria o seu agir, como seria o seu agir, e aonde aconteceria, de que forma aconteceria. Ele não iria buscar peça ou correr atrás de soluções de imediato, porque Ele já tinha recebido do Pai todas as orientações, e eles já tinham feito um pacto de aliança, uma nova aliança, e isso estaria sendo cumprido para ele fidedigamente, sem se preocupar qual peça que eu vou colocar ali para montar e definir o quebra-cabeça. Já está montado. Agora basta caminhar na obediência, na fidelidade da vontade do Pai. É assim. Também creio que a minha vida e a sua vida não é também esse quebra-cabeça para ser montado. Não se preocupe com isso. Porque a nossa vida já está encaixada dentro do projeto de Deus para a nossa realidade. Tudo vai ficar bem. No dia que você estiver vivendo uma turbulência, é porque aquele dia é de encaixar aquela peça que tem um cenário meio complexo. Mas está acontecendo. Está sendo montado gradativamente a sua existência. Mas os olhos de Deus, esse quebra-cabeça, entre aspas, da sua vida, da sua existência, já está montado. E eu quero crer pela fé que lá no final vai ser assim, peças que estará trazendo para você uma paz sem precedente, uma alegria espontânea que você nunca sentiu,
que será o final de toda essa montagem da nossa existência aqui. Nada que porventura vier sobre nós será surpresa para Deus, ou será um planejamento de emergência estratégico do Senhor Jesus para resolver algum problema que Ele não tinha conhecimento na sua vida e na minha vida. Não. Assim como o Senhor Jesus já veio para cumprir a sua jornada e já sabendo, assim nós também, embora não sabendo o que acontece conosco, mas descansamos que Deus sabe, está no controle de Deus, Deus está à frente dessa situação que estamos vivenciando e vamos vivenciar, e isso precisa gerar em nós paz e tranquilidade para caminharmos. Então não haverá surpresas daquilo que acontecer na minha vida para Deus, pelo contrário, Deus já tem tudo resolvido para mim. Vai agitar um pouquinho, sim, mas depois também vai acalmar. É assim que nós temos que caminhar, seguro sempre na mão de Deus. Assim Jesus viveu. Você vai ver a vida de Jesus, início do seu ministério, meio e fim, com momentos de festa, momentos de paz, de serenidade, momento de turbulências. O final foi uma agitação sem precedentes, mas quando nós percebemos o último, diante da nossa visão, a última colocação da peça do quebra-cabeça, nós vamos encontrar o túmulo vazio. Colocou lá, glória, Jesus não está aqui, cadê? Era para estar na peça. Tinha que ter um corpo na peça aqui para a gente colocar no túmulo. Não tem. A peça que aparece é uma peça de um túmulo vazio. Então aquela turbulência dos últimos dias se transforma na glória de Deus. Ele é glorificado. E assim também será conosco. Não tenham dúvida nisso. Isso precisa gerar em nós paz. Mas como caminhar? Jesus deu entendimento para a igreja caminhar, entendimento para mim, para você caminhar, nos tempos aqui na terra, na face da terra. Nós já falamos que Jesus orava, que Jesus pregava, e também vamos ver algumas questões assim de detalhes, curiosidade desse ministério, e o resultado dessa oração e a pregação. Então dá uma olhadinha logo no versículo 5, todo o primeiro capítulo, dá uma olhadinha aí. Oi? Capítulo 1 de Marcos. Vamos ficar sempre no capítulo 1. O que está dizendo aí? E toda a região da Judéia, todos os moradores de Jerusalém iam até ele, confessando seus pecados, e eram batizados por ele no rio Jordão. Nós estamos falando de quem aí em primeiro lugar? João Batista. Então a grande multidão seguia até lá no deserto, eram batizados, e ali eles confessavam os seus pecados. Olha aí, presta atenção nisso. João Batista, o máximo que conseguia no seu ministério era que os homens se arrependessem e confessassem os seus pecados. Perceba que João não perdoava pecados. Você não vai ver isso na ministração de João. O teu pecado está perdoado. Quem fazia isso? Quem começou a fazer isso? Jesus. Olha que coisa interessante, maravilhosa. A um é entregue a mensagem poderosa, onde o homem reconhece o seu pecado, onde o homem chega ao arrependimento, e arrependimento é gerado pelo Espírito Santo de Deus, mas ele não tem em si mesmo condições de perdoar pecado. Então, precisava encaixar uma pedrinha nesse quebra-cabeça, para que alguém também, além de pregar o arrependimento, pudesse também o quê? Os seus pecados estão perdoados, já está salvo. Enfim, isso aconteceu na presença de Jesus. Então Jesus viria para perdoar também os pecados, a aliança, o pacto da nova aliança. Vamos ver mais à frente um pouquinho outra situação que nós percebemos aí, o versículo 13. Aí nós vamos já entrar mais ou menos na questão do Senhor Jesus. Onde ficou o quê? Durante 40 dias, sendo tentado por quem? Por Satanás, estava com as feras e os anjos serviam. O Evangelho de Marcos é bem reduzido, fácil, prático, direto, né? Então nós trouxemos algumas preocupações e tentamos trazer algumas soluções. Então no início do ministério terreno de Jesus, nós vamos ver ele aí primeiro o quê? Orando e jejuando. Aí a gente traz aquela imagem que você está aí ouvindo isso há muito tempo, desde o início. Se Jesus, sendo filho de Deus, orava e jejuava, então nós também temos que fazer. Mas é sempre bom lembrar disso, porque Jesus não falava só no faça, mas Jesus também praticava o que ele ensinava. Para nós hoje, a grande dificuldade seria nós ensinar
mas também o que? Praticar o que ensinamos. Então, quando nós olhamos essa cena, parece tão sutil, tão tranquila, que Jesus ali, em jejum de 40 dias e 40 noites, no deserto, se preparando para o seu ministério, nós vamos ver que é uma prática. E não é a prática momentânea, de início, né? Oh, que bênção que eu recebi, glória a Deus, viramos o ano, estamos na igreja agradecendo em casa, ajoelhamos, oramos. Não! Ele tinha essa prática de oração em todo o tempo da sua existência. Não era apenas o marco inicial da sua caminhada. Tem uma frase que eu vou falar mais na frente, mas vou adiantar agora. Por exemplo, a oração, irmãos, ela é dada para nós para que seja algo constante e não uma dose única. Tem remédio que você toma assim, uma dose única, tá? Tum. Não é isso, Magali? Dose única. Oração não é dose única. Eu até creio que ela possa ser doses homeopáticas, mas também que não possa ser uma dose única de homeopática. Aí que você não vai conseguir. Mas se for uma dose homeopática constante, todos os dias, todas as horas, em todo momento, eu acredito que vai trazer algum resultado poderoso para a sua vida. Porque a oração não é dose única. Jesus não orou no deserto uma vez só e acabou. Estava preparado para todo o seu ministério de apenas 3 anos na face da terra. Às vezes eu fico pensando assim, se Jesus tivesse que viver 40 anos na face da terra, qual seria o início do seu ministério, hein? Se para 3 anos ele ora 40 dias e 40 noites e vive 3 anos em oração diante do Senhor, numa fidelidade, como seria uma preparação para 40 anos de vida ministerial? Como seria uma preparação para um tempo maior da sua existência? Eu fico, graças a Deus, graças a Deus, que nesse quebra-cabeça do Senhor Deus, preparando a vinda do seu filho, ele falou assim, ó, só 3 anos, tá? Porque se fosse mais, se para 3 anos, 40 dias e 40 noites de jejum, e fora as madrugadas e madrugadas e madrugadas, dias de oração e ensino, de forma intensa, qual seria hoje a nossa pedagogia da oração de Jesus, hein? Você já ficou curioso para saber? Eu teria. Mas eu acredito que não fugiria muito esse modelo de oração constante, pregação de intimidade e obediência com Deus, não. Mas o que nós precisamos trazer para nós é que nesse início de ministério, o Senhor Jesus estava o quê? Orando e jejuando, preparando para pregar, preparando para operar, preparando para sofrer, preparando para se alegrar, preparando para escolher discípulos, preparando para viver a sua vida terrena. E é isso que nós temos que colocar no nosso coração. Se temos uma vida terrena e ainda temos ela e não sabemos por quanto tempo, ainda é tempo de nós seguirmos essa pedagogia de oração. Depois nós vamos perceber aí o versículo 15, olha que coisa interessante. Ele dizia, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no Evangelho. Aí nós vamos ver a pregação de novo de João Batista, mas nós vamos ver aí a transição daquela voz que clamava no deserto para a voz que clama até hoje em todos os cantos da terra. Ou seja, entre o ministério do Senhor Jesus e o ministério de João Batista, não houve conflito. Não houve conflito de agenda, de data, de confusão de quem é um era quem era outro. Isso foi perfeitamente organizado pela vontade de Deus e cronologicamente introduzida neste mundo de uma forma perfeita, aonde um está finalizando seu ministério e o outro de uma forma ética, santa, perfeita, espiritual, de acordo com o planejamento divino, ele espera o momento exato para entrar, se posso dizer, em cena, que é o Senhor Jesus com o seu ministério agora de arrependimento, mas também de perdão de pecados. Olha que coisa interessante. A transição foi uma coisa sublime, perfeita, né? Porque só vai se dar quando o Senhor Jesus recebe a notícia que João Batista estava preso. Enquanto João Batista caminhava, a pregação era de João Batista. O homem chegava ao arrependimento através de João Batista. Mas quando aquela voz começou a ser embargada e começou a ser retirada do cenário humano, Jesus começa a aparecer, se preparando primeiro, porque ele não estava pregando ainda. Quem pregava era João Batista. Ele estava ali tendo um momento de Deus para quando ele for a hora dele, o momento dele, ele começasse a realizar o seu ministério. E após esse momento da transição, nós vamos ver, a leitura do texto nos fala isso,
Jesus escolhendo os seus discípulos. Então, para iniciar o ministério, ele ora. Para iniciar o ministério, ele espera o tempo exato da transição. Olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Não há ansiedade. Agora eu cheguei, já sou aqui, estou com 30 anos, já estou cheio do Espírito Santo. Não. Ele vai até João, ele é batizado ali, os céus proclamam. Jesus simplesmente sai para o deserto. E quando ele volta do deserto, ele não encontra mais João Batista. Ele manda notícias para João Batista, preso, mas ele não encontra mais. Até que João Batista, ele é morto, né? A sua cabeça é entregue numa bandeja. Assim, por falar e pregar a verdade. Aí Jesus começa também a pregar. Mas antes disso, ele começa a montar o quê? A sua equipe. Olha o versículo 20. Logo chamou e eles seguiram a Jesus, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados. Então Jesus orou, jejuou para escolher os discípulos. Então nós queremos dizer também, irmãos, que este ano de 2022, crendo nós que também não será um ano muito fácil para nós, e eu acredito para aqueles que querem seguir o Evangelho, independente da organização mundial, da política mundial, da política do Brasil, se vai dar certo, se vai dar errado, aquelas coisas todas que a gente torce para que as coisas melhorem diante do geral para todo mundo, eu creio que para o cristão que quer exercer a sua vida de uma forma ímpar com Deus, não vai ser fácil. Porque o mundo caminha cada vez mais para estreitar o caminho daqueles que querem viver o cristianismo conforme a vontade de Deus, como Deus quer. Então o cristão que quer viver, sim, a sua vida de forma digna diante do Senhor e dos homens, onde as pessoas possam olhar para nós e não ver nada em nós que possa nos condenar e nos criticar, mas por ideologias eles nos condenam. Então o crente mesmo, servo, não espere coisas boas, porque você vai ter que decidir muitas vezes entre Deus e Baal. Você vai ter que decidir muitas vezes entre a igreja e o mundo. Você vai ter que decidir muitas vezes entre a família e uma sociedade tão evoluída, entre aspas, que está acontecendo aí no mundo aí fora. Você vai ter que decidir. E se você decidir em prol das vontades de Deus, do planejamento de Deus para a sua vida, você vai ver que muitas vezes essa sua decisão não vai te trazer prazer terreno. O que vai te trazer é uma paz, uma alegria espiritual sem precedente, que o ladrão, a traça, o ferrugem não vai destruir da sua vida e nem retirar, vai permanecer, porque você vai ser o intocável de Deus e sempre andando como bom perfume de Deus, agradável ao Senhor, e o Senhor estará te consolando e te conduzindo em todo o tempo. Ou seja, mesmo que você esteja numa extrema prisão, num extremo calabouço de agonias dessa vida presente, você estará cantando louvores e adorando ao Senhor, e vidas estarão ouvindo o seu louvor e o seu clamor e se convertendo, a exemplo de Paulo e Silas na prisão. Hoje nós vamos falar um pouquinho de Paulo, né? Aliás, não, eu acho que nem vou falar de Paulo, mas vou falar da carta da alegria, né? De Filipenses. O homem que sofreu tantas coisas e dá um aconselhamento para nós: alegrai-vos sempre no Senhor. Como que o homem pode ter alegria de tantas perseguições e tantas injustiças para com ele? Mas porque o caminho dele era estreito demais em relação ao caminho largo que o mundo apresentava para ele naqueles dias. Então você que quer seguir a Cristo e viver esse Evangelho, nós temos que aprender com a pedagogia da oração, para suportar e nos mantermos fiel a esta palavra em todo o tempo da nossa existência. Então Jesus orou para escolher os discípulos, para tomar as decisões e fazer escolha. Então este ano, por favor, vamos orar mais, vamos ler mais a Bíblia, vamos, aquilo que o Senhor falou, o desafio, nos consagrar, nos santificar, vamos cada vez mais falar assim: Senhor, que ninguém tire do meu coração a certeza da sua existência, que ninguém tire do meu coração que a tua palavra é vida, é regra de fé e prática, e bem-aventurado é aqueles que se deliciam e praticam a sua palavra todos os dias. Isso aí tem que ser uma verdade que será para nós uma motivação de vida, uma razão da existência. Que a igreja também é o lugar do encontro com Deus, assim como as tendas de Moisés eram o lugar que o povo se encontrava com Deus, o lugar de encontro, assim era conhecido naquela caminhada no deserto, que a igreja também seja este lugar de encontro com Deus. E assim possamos nos encontrar numa comunhão plena e santa para adorá-lo sempre, com gratidão e com muita alegria no coração.
independente das turbulências pela qual estamos vivenciando nos tempos presentes. Mas eu creio que mesmo diante das turbulências, nós vamos encontrar paz, nós vamos encontrar alegria, vamos encontrar prazer, nós vamos caminhar e caminhar certo da presença de Deus. Então 2022 será um ano de desafios para nós, mas poderemos vencer todos se nós continuarmos na oração e nessa pedagogia. Uma curiosidade dessa escolha dos discípulos. Eu gosto de trazer curiosidades bíblicas. Primeira curiosidade. Os primeiros discípulos, pescadores, eles estavam trabalhando, não é? Estava ou não estava? Aliás, praticamente todos eles foram chamados o quê? Quando estavam trabalhando, exercendo alguma função. Então, a gente também, desde pequenininho, na UCP, enfim, lá a tia Tereza já falava para a gente, Jesus só chamava trabalhadores. A Bíblia, ela tem assim uma conduta para o trabalho santa, mas também tem uma visão fora do trabalho, para quem não gosta de trabalhar, terrível. Terrível. Talvez para muitos teríamos que apagar algumas frases bíblicas, por exemplo, né? Quem não trabalha não come. Oh, meu Deus, que negócio é esse? O que é isso? Mas nós vamos ver também Jesus alimentando uma multidão muito grande. Ixi, e agora? Mas também vamos ver Jesus falando assim, olha, se vocês querem só pão, racha fora. E chegou para os discípulos e falou assim, e vocês, não querem também? Pedro, opa, sempre Pedro. Para onde iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? Então, antes do pão terreno, eu quero o pão da vida, que é Jesus. Haverá, sim, no mundo de hoje, pessoas que vão preferir o pão da vida, que é Jesus, do que o pão terreno. Mas vão continuar firme na sua labuta, no seu trabalho, desenvolvendo o seu ministério. É assim. Enquanto muitos também vão querer seguir o pão da vida, não pela palavra da vida, mas pelo pão terreno. Porque para eles a vida é só a terra. Não existe a vida celestial com Jesus depois. Então eles estavam trabalhando. Uma outra curiosidade a respeito desse trabalho. Em qual sistema de trabalho que eles estavam envolvidos naquele momento? Eles eram pescadores, a empresa, parece que o pai tinha, Zebedeu tinha uma empresa, mas era uma empresa o quê? Familiar. Gente, uma empresa familiar. Hoje eu percebo muitos pais que quando tem negócios, né, de família, e percebem que os filhos não estão nem um pouco interessados nisso. Estão querendo outros caminhos, ficam desesperados. Nossa, eu peguei isso do meu avô, tataravô, vem em família. Eu consegui desenvolver isso sozinho, agora está aqui tudo. E eles estão procurando outro caminho, nós ficamos desesperados. Eu fico imaginando o Zebedeu. Os seus filhos, retirados para um outro ministério, ele ficou sozinho na administração junto com os seus funcionários, outros empregados. Trabalhando em família. Por que será que o Senhor Jesus tirou esses primeiros discípulos do meio da família que estava trabalhando? Eles eram arrimo de família, para que eles fossem arrimo da família de Deus. Eles já sabiam o que era família. Eles conheciam, tinham um conceito de família. E eles sabiam que esse conceito de família precisava ser preservado no conceito da unidade, da comunhão, da igreja, do reino de Deus. Olha que coisa interessante. Olha a pedagogia da oração. Olha a pedagogia do Senhor Jesus para nós. Então, quando nós somos chamados porque convivemos em família, que trabalhamos e que Deus tem de fato feito e observado essa atitude e feito com que essas atitudes sejam algo que possa nos levar à presença dEle para desenvolver o nosso ministério. Olha que coisa interessante, a curiosidade dessa escolha, né? E depois disso, de escolher ali os primeiros discípulos, o versículo 21 diz assim, depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado, que era o dia ali do estudo, da apresentação da igreja, Jesus foi ensinar o quê? Na sinagoga. Era o domingo, né, da época, o sábado era o domingo da época, era o dia separado para estudo bíblico, para ir na igreja, enfim, para ir na sinagoga e tal. E ali ensinava. Então nós vamos ver também que a sinagoga, que a igreja, na visão de Cristo, quando ele se prepara para o ministério, e ele coloca isso logo no início, é a base, é um lugar de ensino, ensino da palavra de Deus. É aqui. Aqui é o lugar que nós precisamos nos encontrar para aprender e ouvir o que Deus quer falar e nos ensinar todos os dias. E é aqui que ele continua falando por obra do Espírito Santo. E é por isso que antes de chegar a este lugar,
nós precisamos dobrar os nossos joelhos e interceder por aqueles que estarão falando, que estarão ministrando, que estarão ensinando, quer seja para os nossos pequeninos, quer seja para os nossos jovens, quer seja para nós. Pedagogia da oração. Para ensinar, para escolher, para ministrar, para servir, é necessário orar. E este é o lugar que o Senhor Jesus escolheu para que os seus ensinamentos fossem ministrados. Embora muitas vezes qualquer lugar é lugar para Jesus ensinar, mas ele não excluiu a sinagoga do seu roteiro de ensino. Isso nos leva a uma outra pedagogia do Senhor Jesus. Em todo tempo e em todo lugar é lugar de ensinar. A sua casa é uma sinagoga. O seu trabalho é uma sinagoga. Os seus amigos é um público que precisa ser atingido, mesmo que esteja na praia, no campo de futebol, quem sabe numa carona, quem sabe numa fila, quem sabe no leito de hospital, quem sabe atrás das grades na prisão, quem saiba caído embaixo de uma marquise de rua. Ali uma sinagoga que nós temos que ensinar. Foi assim que Jesus fez. Ele diversificou o ensinamento. Ele tinha o seu ponto, ele tinha o seu lugar de encontro com o povo, que era a sinagoga, mas a sua vida, o contexto da sua existência, era como se fosse uma sinagoga ambulante, itinerante, de ensinamento, de cura, de ministração e etc., daquilo que o reino o proporcionava. Então, logo, se nós somos e fazemos parte dessa geração, que herdamos esse ministério, também temos que exercer esses ensinamentos. Através do tempo, irmãos, eu tenho olhado com muita preocupação a existência da igreja. Ao invés da igreja cristã ampliar as suas atividades, eles estão encolhendo as suas atividades. Não sei se será uma crítica, mas que seja uma crítica. Igreja que ao invés de abrir pontos de trabalho e tempo de presença no templo, eles estão fechando o tempo de presença no templo e deixando de abrir portas de trabalho de evangelização. E você vai ver muitas justificativas que, se você não prestar atenção, elas são tão melindrosas, tão sensíveis e tão fundamentadas, que você acaba concordando que nós temos que fechar a igreja para que você possa ter mais tempo de exercer a sua vida em família, secularmente, enfim, etc, 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 etc. E nós percebemos que as igrejas que estão encolhendo o seu lugar de encontro e a sua visão missionária são as igrejas que estão padecendo, são os pastores que estão chorando, porque tem uma visão de que a igreja ela pode se auto-sobreviver apenas uma vez por semana. Não é assim. Não é assim. A igreja, ao longo do tempo, quando ela foi estabelecida, aqui vamos dizer assim, da reforma para cá, nós estipulamos horários para abrir a igreja. Mas quando nós olhamos o lugar de encontro, quando foi construído o templo, né, Davi sonhou, Salomão construiu, e aí veio 3 gerações de templo. A proposta da construção do templo é para ficar aberto 24 horas, com sacrifícios, com ministração, com louvores. Até porque, lá atrás com Moisés, o próprio Deus interviu. Olha só que coisa minuciosa, olha que projeto de Deus. Moisés, a tribo de Levi não receberá herança. A herança dele é o templo, é a adoração, é o louvor. O fogo de Deus não pode apagar, o sacrifício não pode ser cessado. O povo precisa estar constantemente, quando chegar na igreja, precisa encontrar o templo aberto, o sacerdote lá, os levitas lá, um culto preparado para adoração e louvor, para sacrifícios e perdão de pecados. Aí talvez você esteja perguntando, mas pastor, nós estamos na nova aliança. O véu foi rasgado, falamos sobre isso esses dias também. Verdade, verdade. Mas o templo não foi fechado. Pelo contrário, ele foi ampliado. Você vinha até os átrios e parava. Agora, com a nova aliança, você chega ao santo e ao santo dos santos. Então, a sua caminhada se tornou muito maior e a nossa responsabilidade muito maior
Porque agora estamos equiparados aos sacerdotes e aos levitas. Nós, com o Espírito Santo, nos transformamos em templo, em morada do Altíssimo. E eu pergunto a você, que hora que você vai fechar o templo do Espírito Santo no seu coração? Quando sair da igreja? E que hora que você abre o templo do Espírito Santo no seu coração? Quando você vem para a igreja? Quando você não está na igreja e quando você está saindo da igreja, como é que é esse comportamento do templo do Espírito Santo, que é o nosso coração, que é a nossa vida, em relação à sua existência? Você abre que hora, fecha que hora? Ou ele está aberto constantemente? Você caminha com Deus, vive com Deus. É assim que Jesus nos ensina. E o templo é um lugar para adorá-lo em espírito e verdade todos os dias, em todo momento. Tomara a Deus que um dia nós possamos chegar a isso. Aí tu fala, isso é loucura. Então tente pregar essa loucura. Tente pregar a nossa forma de culto para, por exemplo, os nossos irmãos da Coreia do Sul. Tenta falar que não é mais necessário abrir a igreja às 3 horas da madrugada para oração. Chega lá e fala, meus irmãos, eu tenho uma ideia. O mundo está tão corrido, nós estamos tão cansados, a nossa família exige tanto da gente, temos tantas as coisas, vamos eliminar o culto da madrugada às 3 horas da manhã? Tenta falar isso para os irmãos da Coreia. Vai lá e fala isso publicamente. É possível? Ah, pastor, cultura. Agora existe isso? Cultura para adorar o Senhor? Não. O Espírito que habita nos corações dos irmãos da Coreia é o mesmo Espírito que habita em nossos corações. Talvez a nossa predisposição não seja a mesma, mas podemos atingir com a graça de Deus. Embora Deus sabe todas as coisas, e eu tenho certeza que na hora que chegar essa peça que falta encaixar diante da nossa visão, que é o avivamento, isso vai acontecer cronologicamente conforme a vontade de Deus. Mas só para que nós possamos perceber que aonde a oração foi seguida como exemplo de ministério, nós vamos ver a resposta. E eu não paro na Coreia, não. Leia a história e a vida dos grandes homens de Deus que viveram o avivamento. Leia a história do homem que fundou, vou botar essa palavra, fundou, organizou a Igreja Presbiteriana do Brasil no Brasil, Ashby Green Simonton. Você acha que ele veio de que cultura? Cultura americana, capitalista, democrática, que vivia na época uma divisão num país terrível. Mas ele recebeu do Espírito Santo a missão de vir para o Brasil especificamente, e uma obra que durou 8 anos, está aqui há 162 anos. Porque foi chamado exclusivamente pelo Espírito Santo de Deus, homem de oração. A nossa igreja tem a base da oração, nós precisamos recuperar isso, é a pedagogia da oração. Não há uma palavra estranha no arraial presbiteriano, não, nós precisamos retornar a essa prática de pregação e oração, como Jesus fazia. Aí as coisas vão acontecendo cronologicamente, perfeitamente na existência da igreja. Um vai chegando, outro chega, outro vai, igrejas vão abrindo, igrejas vão crescendo, e as coisas vão acontecendo, porque é possível. Se numa época daquela de Simon, que se levava talvez uma semana, 10 dias para chegar no Brasil, para caminhar de um estado para o outro, às vezes era a pé ou no lombo de um jumento, e a igreja cresceu no Rio, cresceu em São Paulo, e se apresentou para nós e para o mundo hoje, como que nós hoje temos tantas facilidades, mas não temos tempo para fazer. Naquela época, para viajar, você tinha que tirar uma semana para fazer uma conferência, só dependendo do lugar que você ia, de jumentinho, de burro, né? Grandes jornadas. E hoje nós conseguimos, com 40 minutos, atravessar aí um estado para o outro, com tranquilidade, dependendo de onde a gente está. E assim mesmo encontramos dificuldade. Precisamos voltar à pedagogia. Então ele ensinava, já havia o ensino, né? Mas o ensino, olha só que coisa interessante. Olha o versículo 22. Maravilhavam-se com a sua doutrina, porque os ensinava como alguém que tem o quê? Versículo 22. Autoridade. Aí vem uma comparação, e não como os escribas. Os escribas eram aquelas pessoas que vigiavam e tornava sempre possível a leitura da palavra de Deus. Conhecia profundamente as escrituras, os ensinamentos. Mas na hora de pregar não tinha autoridade. Aí veio alguém chamado Jesus e pregou a mesma palavra, pregava as mesmas doutrinas, mas agora com
autoridade. Então, houve uma época que a igreja gemia, sofria, na plenitude dos tempos, mesmo com João Batista pregando o arrependimento, mas a igreja não vivia a oração, e não vivendo a oração, essa intimidade com Deus, a sua palavra era um sermão bonito, mas não provocava efeito, não provocava arrependimento, conversão na vida das pessoas. Quando veio Jesus, eles experimentaram o que é ouvir a palavra na autoridade. Então é possível também hoje nós vivemos esse momento, de sermos profundos conhecedores das Escrituras, mas quando pregarmos sem autoridade. Quando ensinarmos sem autoridade. Quando estivermos que fazer algo para o reino de Deus, não temos a autoridade necessária para desempenhar e provocar o resultado tão desejoso que tanto queremos. Falta em nós autoridade. Temos conhecimento, mas não temos a unção. Temos conhecimentos, mas não temos autoridade. Porque para ter a unção e a autoridade, nós precisamos seguir a pedagogia de Cristo. Oração. 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 E não é uma dose só. Talvez você na virada do ano já fez aquela oração poderosa, milagrosa, cheia de promessa, cheia de arrependimento e tal. Será que você só vai fazer essa oração no final deste ano 2022 de novo? Não. Essa oração, meu irmão e minha irmã, precisa estar constantemente em nossos lábios e vindo do fundo do nosso coração. Que verdadeiramente, quando nós pronunciarmos as nossas orações, seja algo que nós estamos vivenciando intensamente no nosso coração. Para quê? Para que quando nós estivermos pregando, ensinando, ministrando, seja na autoridade, aonde quer que estejamos. Quando você falar como pai a um filho, fale na autoridade do Espírito Santo. Quando você falar como mãe a um filho, fale na autoridade do Espírito Santo. Quando você, marido, falar à esposa, fala na autoridade do Espírito Santo. A esposa, quando fala com o marido, na autoridade do Espírito Santo. Isso é possível através da oração. E que você, filho, também, quando tiver que chegar diante do pai, da mãe, fale na autoridade do Espírito Santo. É assim que precisamos vivenciar a todos os tempos. Mas para que isso aconteça, eu preciso olhar para a vida de Jesus no início do seu ministério. É possível autoridade. Quando você for falar para um amigo, fala na autoridade do Espírito Santo. E ele se arrependerá, ele se converterá. Se você estiver brincando com alguém, num lazer, lembre-se disso. Você é templo e morada do Espírito Santo, você tem autoridade espiritual ali. Você é luz, você é sal, você será referência. E você precisa ter um comportamento de autoridade espiritual sobre todos, para que Cristo seja glorificado e algo novo aconteça naquele ambiente. Mesmo que as pessoas não percebam, ali não aconteceu um terremoto nem um tsunami, porque a sua presença está ali. Não é por causa dos ímpios, mas é por causa do justo que Deus atua e preserva muitas pessoas. É possível? Se estivermos na pedagogia da oração. Versículo 24, o que você quer conosco, Jesus Nazareno? Começou a ficar um negócio intenso, né? Você veio para nos destruir? Sei muito bem que você é o santo. O santo? Quem faz essa apresentação de Jesus naquela época? Quem de nós faríamos uma apresentação tão importante, posso dizer tão poderosa? Posso, né? Acho que eu posso. O que você quer conosco? Jesus Nazareno, já sabia até onde ele viveu até aquele momento. Você veio para nos destruir? Olha, já também falou qual era o seu ministério, já revelou qual era o seu ministério. E ainda fala assim, sei muito bem quem é você. Agora, antes de falar o final dessa frase, eu pergunto, você sabe muito bem quem é Jesus? Você sabe muito bem quem é Jesus? Sabe quando nós vamos realmente demonstrar se sabemos realmente quem é Jesus? São quando nós estamos diante dos nossos problemas, das nossas angústias e muitas vezes também quando estamos diante da nossa alegria, das nossas conquistas. É ali que as pessoas vão conhecer quem é Jesus. É nas nossas reações, é na nossa fala, é no nosso gesto, é no nosso comportamento. Independente do momento se é turbulento ou não. As pessoas vão saber quem é Jesus, quem é você, quem é Deus, quem é o seu Deus, a quem você serve em todo o tempo da sua existência. Aqui, ele fala assim, é o santo de Deus. Quem está apresentando Jesus aí? Quem está declarando o ministério do Senhor Jesus? Quem, irmãos? Os demônios.
Os demônios. Os demônios estão abrindo a sua boca e pregando, testemunhando. Não porque eles estão ali arrependidos, não que eles estão ali sendo alvo da misericórdia de Deus, não, porque eles sabem perfeitamente quem é Jesus, que Ele veio para cumprir o seu ministério, Ele veio para esmagar a cabeça da serpente, Ele veio para vencer o inferno na sua totalidade. Eles já estavam condenados, então Ele já sabia quem os condenou, e era aquele que estava diante dele agora, o Verbo encarnado, que continuou sendo Deus, um Deus entre nós, que veio agora para se humilhar, para depois ser glorificado e nos glorificarmos junto com Ele. Olha que coisa tremenda. Sei quem Tu és, o Santo de Deus. Ah, irmãos, essa convicção precisa também estar no nosso coração. Saber quem é Deus para nós e saber quem nós somos nas mãos de Deus. E saber o que nós somos quando estamos na presença de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. Esse fato vai acontecer à luz dos seres humanos, após a ascensão de Cristo, na vida de Paulo, sem Paulo estar presente. É quando aqueles meninos tentaram expulsar os demônios falaram assim, olha, eu conheço Paulo, tranquilo, mas vocês quem é? Eu não conheço vocês, mas Paulo eu sei quem é, Jesus eu sei quem é. Agora, quem são vocês? E a Bíblia diz que eles levaram uma coça sem precedente dos demônios. Mas Paulo nunca apanhou dos demônios. Interessante isso. Todos os demônios se curvavam e saíam e eram repreendidos. Mas nunca apanhou dos demônios. E era reconhecido como homem de autoridade e poder no inferno. Porque, em nome de Deus, ele entrava lá e pregava de forma espiritual. E as pessoas se arrependiam das suas vidas. Os demônios olhavam para a vida de Paulo e falavam assim, eu sei que o Deus vivo habita em você, que você é de Deus. Irmãos, nós precisamos também recuperar essa imagem perdida da igreja em relação ao mundo, em relação a nós. As pessoas precisam parar e olhar para a igreja e falar assim, ali é a igreja do Deus vivo. Ali é a igreja que Deus habita, ali os irmãos são de Deus, eu os conheço. Já tentei retirá-los de lá, mas não consegui, porque eles são de Deus. Assim como os demônios reconheceram Jesus como Filho de Deus no início do seu ministério, assim hoje também, se nós seguirmos a pedagogia de oração do Senhor Jesus, o mundo vai ter que se curvar e reconhecer que nós somos de fato de Deus e representamos o reino de Deus na face da terra, o Deus vivo. E temos a autoridade do Espírito Santo em nós, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Sei muito bem quem você é, o Santo de Deus. Tomara que isso aconteça também com a igreja no ano de 2022. Que a igreja seja reconhecida como a noiva de Cristo. Que nós sejamos reconhecidos como filhos de Deus em toda a nossa vivência, a nossa existência. Olha o versículo 26, o que acontece depois dessa apresentação. Então o espírito imundo, agitando-se violentamente, gritando em alta voz, saiu dele. Embora a apresentação nos parece algo verdadeiro, mas ali não havia compatibilidade espiritual. Não existia amizade espiritual. Se você se torna amigo do mundo, se transforma em inimigo de Deus. Se você é inimigo do mundo, você se transforma em amigo de Deus. E ali não adianta você vir com palavras que possam trazer um certo apreço, uma certa massagem, vamos dizer assim, revigorante, relaxante em nós, pela palavra do mundo, e nós achamos aquilo como legal, e vamos falar assim, Deus é Deus em todo lugar. Não! Deus é Deus em todo lugar como juízo, mas como Senhor e Salvador, Ele tem os seus lugares específicos. Tem um coração específico, não se relaciona com outras situações, que não é aquela que é verdadeira com Deus. Se você tem amizade com o mundo e aceita elogios do mundo, rever o seu conceito de cristianismo, de cristão. Porque quando o mundo te elogia, se prepara para a crucificação depois, para ser crucificado. Assim aconteceu com Jesus. Depois uma grande multidão, crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Mas todos jogaram os ramos de oliveira e o receberam. Glória, olha o Deus, olha Jesus, tá. Depois estavam lá, crucificam. Não há intimidade. O que o mundo muitas vezes vem até nós e se apresenta de forma delicada, bonita, gentil, prazerosa, é uma, vamos dizer assim, são atitudes
didáticas para te atrair a eles e te destruir espiritualmente. Não são palavras de irmãos, são palavras de inimigos. E sutilmente eles conseguem penetrar, e aqueles que não estão vigiando são sucumbidos pelas suas propostas. Não permanece. Não permanece. Olha o que acontece. O espírito saiu dele. Trazendo para os nossos dias, contextualizando, eu acho que seria mais ou menos assim. Jesus falava assim, verdadeiramente, legal. Você me reconheceu, sabe o meu ministério, sabe o meu nome, sabe de onde que eu vim. Beleza, você falou uma grande verdade. E por ser a verdade que você falou, sai do corpo desse homem, em nome de Jesus. E ele saiu. Eu não tenho intimidade com você. Eu não vou permitir que você fique mais 1 mês, 2 meses, morando nesse corpo, explorando esse corpo, porque você trouxe um elogio para mim. Não, essa vida me pertence e eu quero ela agora, e você saia agora. E eles estribucharam, saíram, deixaram aquela vida livre, e agora nas posses, na mão do Senhor Jesus. Muitas das vezes as pessoas estão aprisionadas no inferno, porque a igreja tem amizade com o mundo. Ao invés de saquear o inferno, nós autorizamos que o inferno permaneça com a sua porta escancarada, engolindo as pessoas, porque as nossas condutas são semelhantes a deles. Jamais a igreja pode viver a sua autoridade no Espírito Santo e viver a pedagogia com intensidade do seu Jesus na oração, se tiver intimidade, se tiver contrato, se tiver algum acordo com o mundo, quer seja emocional, quer seja social, quer seja para questões de prosperidade, não interessa. A igreja é a igreja e o mundo é o mundo, não há compatibilidade, as trevas com a luz, não há. Isso é bem definido no reino espiritual, está bem caracterizado pela vontade de Deus. Mas só vamos perceber isso se vivermos a pedagogia de oração do Senhor Jesus. Então o Espírito saiu. Todos se admiraram, versículo 27, todos admiraram, olha que coisa boa. Pregação com autoridade. Olha só, isso, irmãos, particularmente eu não falei, mas o texto mostra, aconteceu no momento que o Senhor Jesus ensinava na sinagoga. Vamos trazer para o dia de hoje? Se entrar ali agora uma pessoa possuída de demônio, o que nós vamos fazer? Agora aqui dentro. Isso aí não existe não, é epilepsia, é psiquiatria, né? Vamos levar lá para o Adalto. É isso? Jesus estava no templo, estava na sinagoga. E ele apareceu. Eu tenho uma resposta muito simples para isso. Se aparecer, é porque nós vamos vencer. Se não aparecer, é porque Deus não tem esse plano para nós neste momento, ou porque nós não estamos ainda preparados para exercer esse ministério. Ou não temos esse dom ainda. Pode ser que tenhamos um dia. Absurdo, pastor. Olha direitinho as Escrituras. Olha direitinho as Escrituras. Uma coisa é pregar, outra coisa é ter autoridade. Outra coisa é ter autoridade. E quanto mais nos aproximamos de Deus, mais a necessidade do reino se apresenta para nós, para que nós possamos trazer as soluções da parte de Deus. E a questão espiritual é uma coisa urgente no mundo de hoje. A igreja precisa voltar a libertar os cativos que estão amarrados e estão em posse do inferno. E é nós que temos a chave para abrir e retirar, né? Então foi dentro da igreja que isso acontece. Aí o versículo 27, por ser dentro da igreja, todos se admiraram porque eles não tinham visto isso. A única luz que apareceu diferente naquele momento na sinagoga foi Jesus. E nesse dia de aparição, o inferno, as trevas, foi lá tentar atrapalhar e não conseguiu. Antes estava tudo tranquilo. A igreja era só palavras, mas não tinha gestos, não tinha atitudes. Era fria, vazia, sem objetivos. Cumpria o ritual, coisa que muitas vezes nós fazemos. Cumprimos o ritual, mas deixamos de nos aproximar de Deus em oração. E eles falam assim, o que é isto? Uma nova doutrina? Olha só, com autoridade ele ordena e aos espíritos imundos, e deles obedecem,
Para eles reconheceram que aquele moço que falou em alta voz estava possesso, era espírito imundo, mas agora eles apresentaram algo novo diante deles que eles não acreditavam. Ora, os espíritos obedecem à sua ordem e à sua fala. Orar significa pregar com autoridade para vencer qualquer demanda que aparecer, irmãos, qualquer coisa que esteja diante de nós. Quando pregamos, estamos dizendo que cremos na autoridade do Espírito Santo que opera maravilhas. Isso não pode ter dúvida entre nós. Quando pregamos, precisamos crer que Deus pode fazer todas as coisas. A sinagoga significava a casa de Deus, onde Deus opera com poder e graça, sendo nós instrumentos de Deus para a ação poderosa do Espírito Santo em nós, a favor do que serão salvos, libertos e curados. No reino de Deus tem pessoas que vêm de todo o tipo para serem libertos, serem curados, serem salvos, pela palavra de autoridade que o Espírito Santo de Deus nos dá em nós. Não podemos levar a igreja para um belo discurso. Temos que levar a igreja para uma pregação eficaz, de autoridade, cheia do Espírito Santo de Deus. Conhecimento é muito bom, irmãos. Anima, provoca coisas boas. Mas se não tiver autoridade, de nada serve. São palavras que ao sair do púlpito não chega a 1 metro de distância do primeiro banco. Ao sairmos da igreja, no primeiro passo, ao entrarmos no nosso carro, já esquecemos o que foi dito. Já não estamos mais desafiados a viver aquilo que foi pregado. Aquilo não contagiou, não impregnou, não nos faz respirar e pensar no que Deus requer de nós todos os dias. E muitas vezes nós aplaudimos mais o bom discurso do que aplaudir e viver a pedagogia do Senhor Jesus, da oração do Senhor Jesus. E quando eu olho o discurso e pregação de doutrina, e quando eu olho o apontamento que as Escrituras falam a respeito do que Jesus falava, diz que Jesus falava de uma forma tão simples, com parábolas, que não tinha nada de Paulo nele. Mas o diferencial que vinha na autoridade. Era impossível recuar quando Jesus falava. E a fama de Jesus, versículo 28, o que acontece? Jesus espalhou depressa em toda a direção, por toda a região da Galileia. É o que nós queremos, irmãos. Que aquilo que aconteça aqui comigo e com você, a fama da igreja, a fama do nosso ministério, a fama daquilo que o Senhor tem colocado em nosso meio, seja conhecido. O crente não pode ser um agente secreto, a igreja não pode ser uma casa invisível aos olhos dos pecadores, daqueles moribundos, daqueles que estão cambaleando para a morte. Pelo contrário, a minha vida, a sua vida, a igreja precisa ser visível e a nossa fama precisa correr conforme a fama do Senhor Jesus, aquele que liberta, aquele que salva, aquele que cura, aquele que ministra com autoridade. Tem uma ilustração bem pequenininha, há muito tempo, acho que você já ouviu ela várias vezes, de uma pessoa que estava procurando Jesus e bateu numa porta e perguntou: Jesus está aí? Aí a pessoa respondeu: não, na minha casa não está não, mas pode com certeza na casa aqui do lado bater que ele está lá. Ou seja, alguém referendando a localização do Senhor Jesus, onde ele sabia que tinha Jesus. Isso tem que ser a fama da nossa igreja. Quando alguém procurar assim: eu queria frequentar uma igreja de Vila Velha, vai na igreja presbiteriana da Glória. Lá tem Jesus, lá tem o povo de Deus, lá tem o que você quer. É essa fama que tem que correr em nós. Na internet, em todos os lugares. É essa fama que vai fazer com que o reino de Deus seja conhecido e cresça, que faça a diferença. A igreja precisa ser referência na sociedade de hoje. Por isso que nós somos sal da terra e luz do mundo. Então, depois de ter curado um endemoniado e curado a sogra de Pedro, que está no contexto, sua fama foi logo conhecida por todos, né? E nós queremos muito que essa fama seja uma verdade também entre nós, seja conhecido. O resultado da pregação e oração é conversão, libertação, cura. Toda uma cidade foi aos pés de Jesus. E essa não pode ser nada mais do que nada menos do que a resposta dessa preparação pedagógica do Senhor Jesus para o seu ministério. Olha o versículo 35. Tendo se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. E ali fazia o quê? Orava. Ou seja, ele teve 40 dias e 40 noites de oração. Mas aquilo que eu falei, a oração não é dose única. Você tem que estar todo dia orando, todo momento, em toda situação. E nós vamos ver mais uma vez, aí no primeiro capítulo, mais uma vez, Jesus indo orar, sozinho, na madrugada.
A oração é um remédio, como eu falei no início, com dose, não é um remédio com dose única, mas são várias doses por dia e durante toda a nossa vida. Essa é a pedagogia do Senhor Jesus. Orou, 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 vigiai e orai sem cessar. Vamos orar, vamos orar, vamos orar. Aí nós vamos ser referência do reino de Deus aqui na face da terra. E é o caminho para encerrar, irmãos. 39, versículo 39. Então ele foi para toda a Galiléia pregando na sinagoga deles e expulsando os demônios, orando, pregando, libertando, curando. Ou seja, pregar é necessário e é urgente. Quando na autoridade do Espírito Santo provoca curas, libertação, entendimentos da doutrina, não há confusão na doutrina, caminhos que precisamos caminhar para conquistarmos almas para o reino de Deus. Conquistar a alma para o reino de Deus. E eu quero deixar no coração dos irmãos essa última parte, que está entre o versículo 40 e 41, que diz assim: um leproso, depois dessa intensidade que nós vimos aí, um leproso se aproximou de Jesus e lhe pediu de joelho: se o Senhor quiser, pode me purificar. E Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou nele e disse: quero sim, fiquem limpo. Quando oramos, quando pregamos e desejamos o agir de Deus em nós, o Espírito Santo cria em nós um sentimento de atitude em favor do próximo, um olhar de compaixão, o mesmo olhar que Jesus teve para com o leproso. Esse é o olhar que a igreja precisa ter para aqueles que não têm Cristo, para aqueles que precisam ser purificados, libertos, santificados. De compaixão, irmãos. De compaixão. Você já percebeu o quanto nós nos distanciamos deste olhar de compaixão? Pensa aí. Nós vivemos a nossa vida. Se eu exagerar, me perdoem, por favor. No primeiro domingo não é intenção nenhuma machucar ninguém, mas que possamos refletir sobre algumas coisas. Muitas vezes, até no nosso meio familiar, nós perdemos o olhar de compaixão. Não sei quantos no Natal e Ano Novo pôde viver a festa familiar, essa comunhão familiar com a família. Pôde ser recebido, foi convidado. Se dentro, muitas vezes, da nossa família, os laços sanguíneos, nós não temos mais um olhar de compaixão para um pai, para uma mãe, para um irmão, para um cunhado, para um sobrinho, para um neto. Imagine como nós vamos olhar para os estranhos. Olha o quanto nós já nos distanciamos desse olhar. Há uma necessidade urgente de clamar aos céus: Senhor, por misericórdia, enche o meu coração de compaixão, para que o meu olhar seja da mesma forma, e aquilo que depender de mim, estarei pronto para favorecer o próximo. Porque o meu olhar é semelhante ao seu, de compaixão, de querer que a vida da pessoa mude, se transforme. Não pode ser diferente. E quando nós temos esse olhar de compaixão, Deus se manifesta e honra. Porque é aquele olhar que faz diferença na vida do próximo. Que muda, que pode transformar. Um leproso foi purificado. Um pecador será perdoado. Aquele que cambaleia para a morte, agora está cambaleando para a vida. Para a vida eterna. Porque alguém, em nome de Jesus, olhou com olhar de compaixão e mudou a história da pessoa. O que está faltando em nós para ter esse olhar? Esse comportamento de Cristo em nós agrada a Deus. Por isso a nossa pregação não será em vão, quando o nosso olhar for um olhar inteiramente de compaixão. Irmãos, e esse olhar de compaixão na vida desse leproso fez com que ele desejasse seguir ao Senhor Jesus, né? O versículo 45 diz: mas tendo ele saído, começou a proclamar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de Jesus não poder mais entrar publicamente em nenhuma cidade. Por isso permanecia fora, em lugares desertos, e toda parte vinham ao encontro dele. Ele não aguentou, ele teve que falar de Jesus.
Isso é a multiplicação dos evangelistas, dos missionários, daqueles que pregam a palavra. Quando você chega no coração de alguém em nome de Jesus e muda a realidade daquela pessoa, ele se transforma em um de nós, pregadores. Ele não aguenta, ele não consegue ficar calado, mudo, diante do que Deus fez com ele. Um outro exemplo forte sobre isso está lá em Marcos 5, 12 e 13, aquela libertação poderosa, significativa do Senhor Jesus naquele endemoniado gadareno. Olha, irmãos, coisa tremenda, coisa tremenda. Aquele homem se transformou no missionário. O primeiro desejo dele era seguir o Jesus. Jesus falou assim, não precisa vir atrás de mim, você pode seguir longe de mim, porque o Espírito que habita em mim, habita em você, e se nós nos comunicamos. E ele voltou para a sua família, para a sua região, e se transformou no primeiro missionário de toda aquela região, em nome de Jesus. Jesus nem sequer tinha ido lá, mas a palavra de Deus já estava sendo manifestada e pregada naquele lugar. Dá uma olhadinha lá, Marcos 5, 12 a 13, né? Entrando na vida daquela pessoa. O gadareno, segundo a história, teria sido o primeiro missionário ali na Jordânia, né? Uma cidade da Transjordânia e 10 quilômetros do sudeste do Mar da Galileia, ali na Palestina, e ainda no templo do Senhor Jesus. Igreja do Senhor Jesus, igreja que segue caminhando. Vamos este ano criar em nós essa pedagogia. Vamos iniciar esse ano com oração, consagração, santificação. Vamos iniciar esse ano orando, clamando a Deus. Vamos iniciar esse ano evangelizando, visitando, levando esse testemunho à vida das pessoas. E quem sabe, né, no caminhar desse ano, muitas pessoas possam se ajuntar a nós e nos ajudar também a fazer esse evangelho cada vez mais, né, presente nessa localidade e cada vez mais sendo possível de atingir todos os cantos da terra. Eu encerro. A igreja agindo, os obreiros vão aparecer. Amém? Pedagogia de Jesus sobre os efeitos da oração, da salvação, da libertação, da curas. E o resultado é aumento dos que serão salvos, aumento dos obreiros na casa do Senhor. A seara é grande e lá na seara eu tenho certeza que já tem um evangelista, um missionário pronto para nos ajudar. Só que nós temos que ir lá e retirá-lo de lá para a glória de Deus. Amém?